Olá, meu nome é Rafael, tenho 14 anos, sou do nono ano da Escola Vilar e hoje a gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial e suas fases. Então, para começar, a gente tem que entender um pouquinho do porquê se deu a guerra e quais são suas alianças. Então, para começar, a Primeira Guerra Mundial se deu praticamente por uma divisão mal feita das colônias da África, sendo que muitos países tiveram maiores locais e outros tiveram menos. Assim, causou uma grande satisfação porque os países se sentiram injustiçados. E entre outros motivos se teve a Primeira Guerra Mundial, porque não é um assunto principal dessa aula. Na guerra se dividiu em duas alianças: a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e outra aliança era a Tríplice Entente, que era formada pela Inglaterra, a França e a Rússia. Então, as fases da guerra se deu primeiramente pela Guerra do Movimento, que foi logo em 1914, logo ano que começou a guerra, em que a Alemanha queria logo atacar a França para possuir um território maior para investir suas coisas. Porém, para a Alemanha chegar até a França, ela teria que passar pela Bélgica. E a Bélgica retardou o avanço alemão, fazendo com que a França conseguisse se montar uma estratégia de se organizar para o confronto. Outra fa outra, Outro tópico muito importante nessa fase foi que, como a Alemanha tinha grandes tecnologias inovadoras, a Inglaterra fez como submarinos e assim atacando outros países de forma naval. A Inglaterra fez um bloqueio naval para a exportação para a Alemanha. Assim, muitos soldados da Alemanha morreram por fome, em que não chegava comida, remédios e outras coisas que eram transferidas para a Alemanha que não conseguiu chegar até o seu destino local. A outra fase principal foi a fase das trincheiras. Essa fase foi marcada pela estratégia, que as trincheiras eram uma base embaixo da terra, assim, cercada de arames farpados para conter o avanço do inimigo, para que muitos soldados se escondessem e se mantessem protegidos nessa época. Os avanços eram bem programados e bem estratégicos, porém, devido ser um esconderijo, muitas vezes soldados de uma tropa invadia a base inimiga achando que não tinha mais ninguém. Porém, tinha muitos soldados que surpresa, que matavam eles. Outra coisa importante para se falar sobre as trincheiras é que naquele local a condição era muito ruim. Então, muitos soldados, ao invés de morrerem na batalha, defendendo seu país, morriam por doenças, morriam por falta de comida, morriam por falta de higiene, que passavam ratos, esgotos, estavam tudo por lá. Então, a situação era muito precária. E agora a gente vai falar um pouco sobre a guerra na África, que foi outra fase da Primeira Guerra Mundial. Como eu já falei anteriormente no vídeo, a África era uma disputa entre os países imperialistas. Então, a África foi um dos palcos das grandes guerras dos europeus, além de ser de um dos seus motivos da eclosão. Cerca de 2,5 milhões de africanos foram mobilizados para a guerra, sendo alguns de jeito voluntariamente, esperando que haja uma recompensa para eles, sendo de diversas formas, como liberdade, dinheiro, casas, essas coisas, e outras pela propaganda nacionalista que chegava até as colônias. Outros africanos foram recrutados à força, como aconteceu na situação das colônias francesas de Mali e da Argélia. Muitos desses soldados africanos, pela falta de preparo físico e da guerra nova e de um longo período, acabaram morrendo por falta de por diversos motivos a não ser a luta. Então, por exemplo, a África é um continente tropical, ou seja, de um continente que há muito calor.
Já a Europa é um continente que tem muito frio, então muitos soldados, por essa falta de preparo que brigaram na Europa, morreram devido ao clima. E outros soldados que vieram até a África ficaram em uma situação péssima devido ao clima da África. Na África Ocidental, eles combateram nas colônias alemãs de Togo e Camarões, integradas a forças britânicas e francesas, em 1914. Ao sul, eles participaram da atual Namíbia e conquistaram ela. Já mais para a África Oriental, a luta foi mais feroz e prolongada, e em cerca de 100 mil africanos morreram devido a isso. A guerra pela conquista de Moçambique foi muito difícil e dramática, pois Moçambique era a porta de entrada da África Oriental, se posicionando entre as posições das alemãs ao norte e britânicas ao sul e oeste. Portugal, depois desse conflito, estava muito preocupado em perder suas colônias, como de Moçambique e Angola. Então, Portugal teve que se entrar na guerra para defender suas colônias. E ele sempre tentou manter uma aliança com a Grã-Bretanha, mas mas ele não conseguiu muito pela sua ambiguidade na sua diplomacia. Portugal mandou cerca de 30 mil soldados para combater as forças alemãs em Angola e Moçambique. Porém, foi muito perceptível que a Alemanha ela não tinha muito. Ela não preparou muito seus soldados para a mata de Moçambique, onde ia acontecer a guerra. Então muitos morreram. Então Portugal acabou perdendo essa guerra. Muitos morreram de insetos, doenças, animais, entre outras coisas. Então isso foi uma humilhação para Portugal que tenta ser escondida e esquecida até hoje. Mas a gente pode pensar e imaginar que a África foi ainda pior, com muitas mais perdas e problemas. Esse foi o resumo sobre as fases da Primeira Guerra Mundial, e obrigado pela atenção.